vamos mudar de assunto. Começou aí As chuvas começaram já, né? Ainda relativamente, em algumas áreas, chuvas intensas, mas no geral são chuvas, digamos, mais tranquilas. Agora, a previsão é de temporais. E aí sempre surge a preocupação do teresinense com áreas de alagamento, o perigo que isso representa para os teresinenses, para os pedestres, para os ciclistas, para os motoristas. E está ocorrendo um mapeamento dessas áreas de risco de alagamento em Teresina. E a Érica Pessoa vai explicar agora como esse mapeamento está sendo feito e como ele vai ser usado para realizar um trabalho preventivo e de monitoramento. Coloca a Érica na tela, durante as chuvas. Érica, boa tarde, seja bem-vinda. Já foi concluído, qual o prazo de conclusão? E com esses dados em mãos, qual é o plano de trabalho? Muito boa tarde, Douglas Cordeiro. Boa tarde também para toda a audiência do Jornal O Dia News. A gente conversou com o gerente de operações da Defesa Civil do município, Marcos Rolf, que falou um pouco sobre esse monitoramento, né? Esse monitoramento ainda está acontecendo, além do monitoramento dessas análises técnicas que a Defesa Civil está fazendo, está acontecendo também um contato com as famílias que residem nos locais que são considerados áreas de risco, né, para alagamentos por conta da chuva, alagamento, deslizamento, enfim. Então, está acontecendo tanto o monitoramento quanto esse contato com as famílias para explicar sobre os perigos, né, sobre caso comece a chover e o nível da água comece a aumentar, é adequado que a pessoa procure outro local, caso de parentes, de amigos, para não ficar ali sujeito, né, a sofrer algum tipo de dano à integridade física. Também foi constatado mais de 40 pontos de risco aqui em Teresina, onde 6 deles são considerados de risco extremo. A gente fez uma reportagem contendo todas as informações, conversamos com o gerente de operações da Defesa Civil, Marcos Rolf, que explicou um pouco mais sobre esse plano de contingência da Defesa. E nós vamos acompanhar a partir de agora. Do período chuvoso, as equipes da Defesa Civil do município de Teresina estão em campo para avaliar os bairros onde há histórico de alagamentos. Durante este mapeamento, já foram identificados mais de 40 áreas consideradas de risco na capital. Nós descobrimos que são 47 áreas de risco alto, mas tem 6 áreas de risco muito alto. A maioria é alto. Então, e médio, outras, mesma quantidade, mas só. O que nos preocupa são as áreas de alto risco e muito alto risco. Foi assim que foi feito o estudo, toda a área geográfica, toda a área, foi feito um georreferenciamento da área e essa área a gente trabalha com ela. No decorrer do monitoramento, os técnicos avaliam condições das residências, observam rachaduras, afundamento do solo, inclinação de muros e também o nível da água em pontos críticos da cidade. Uma das áreas que já possui um histórico de alagamentos é aqui no bairro Mafrense, Zona Norte de Teresina. E além das análises técnicas, a Defesa Civil também está visitando esses locais para entrar em contato com as famílias que moram aqui e alertar sobre os riscos e sobre a importância de deixar o local caso a situação se agrave. Quando há risco iminente, a Defesa Civil pode recomendar a saída preventiva das famílias. Nessas situações, outros órgãos da Prefeitura são acionados para dar apoio, como assistência social. Nós preparamos um plano, o plano de contingência, o plano de ação, e preparamos também o NUDEC, que é o Núcleo Comunitário de Defesa Civil. O Núcleo Comunitário de Defesa Civil, a gente visita as comunidades, orientando de que forma, principalmente naquelas áreas de alto risco, onde acontecem os eventos climáticos, a gente visita aquela comunidade, orienta do que deve ser feito, aonde e para quem recorrer, que no caso é a Defesa Civil Municipal,
Corpo de Bombeiro também, que é um grande parceiro da Defesa Civil. O Coronel Zé Nunes já conversou com o comandante para que a gente fique em alerta, principalmente esse período agora, que é o período que já inicia aquelas chuvazinhas bem pesadas. O órgão da Defesa Civil também mantém plantão 24 horas para atender ocorrências. A população pode acionar a defesa ao perceber qualquer situação de risco, como elevação rápida do nível da água ou danos em imóveis. O gerente de operações da Defesa Civil também fez orientações para que a população evite sair de casa durante o período chuvoso. Vá para casa imediatamente, antes de iniciar a chuva, ou não saia de onde você está. Onde você está é um local seguro, não pegue um transporte. Mas se você for pego de surpresa, numa situação de muita chuva, procure aquelas ruas que estão menos alagadas. Por quê? Quando você vê que aquela água está cobrindo mais da metade do pneu do carro, não passe, porque o carro começa a flutuar. E aí você vai perder o controle. O monitoramento segue durante todo o período chuvoso. A expectativa da Defesa Civil é de reduzir os impactos das chuvas e evitar que situações de risco se transformem em tragédias. Aí, Douglas, a gente sabe que Teresina tem um certo problema com relação a alagamentos, né? Ali na região do Mafrense, durante o ano entre 2021 e 2022, teve uma grande enchente naquela região, casas foram tomadas pela água, famílias perderam diversos pertences, tiveram que deixar suas casas, tiveram que mudar, né? Sair daquele local e ir para outro local. A prefeitura acabou cedendo, né, casas para essas famílias que ficaram desabrigadas, colégios foram colocados como ponto de apoio para muitas famílias, foram mais de 400 famílias que ficaram desabrigadas nesse período. Então, essas famílias que sabem que moram nessas áreas de risco, porque quem mora nas áreas de risco geralmente sabe que ali é uma área propensa a alagamento. Deve ficar atento, porque se começar uma chuva muito forte, a indicação é que você saia de casa com a sua família para resguardar tanto você quanto os entes queridos, Douglas. Érica, pelas informações. Boa tarde, bom final de semana. Para você também. Agora é ter aquele cuidado, né, meu primo? De sempre, né? Ter o cuidado de chover só numa extrema urgência e com um máximo cuidado sair de casa. Mas se não for, fique em casa, porque é realmente perigoso. O doutor Silvio Mendes já anunciou várias obras aqui conosco, conversando aqui no Jornal Dia News, anunciou várias obras, galerias, né, que são caríssimas, caríssimas. Começaram, várias em andamento, vai demorar um certo tempo, porque também não são obras que se concluem da noite para o dia, vai assim mudar muito e para melhor essa questão de alagamento, quer dizer, do controle das cheias, das inundações, mas até lá é preciso ter muito cuidado e até quando tudo estiver bem melhor é preciso ter cuidado sempre.